Fala galera, beleza? Hoje eu vou contar um pouco da minha experiência após adquirir um computador aqui diretamente no site da Pichau. Primeira coisa, turma, eu não sou nenhum especialista em hardware, tá? Até por conta disso que eu optei por comprar diretamente no site da Pichau e também não sou nenhum expert em gravar conteúdo, tá? Tô fazendo esse vídeo justamente para te ajudar, porque na época que eu fui, né, realizar minha compra, eu não achei nenhum conteúdo atualizado, né, sobre alguém que tinha adquirido o computador, com exceção das pessoas que são patrocinadas. E querendo ou não, nessas pessoas que fazem essa divulgação para o site da Pichau, elas tendem a puxar um pouco de sardinha. E elas nunca evitam, né, passar algumas informações que pode ser chata para gente, que somos meros consumidores, tá? Primeira coisa, quando você vai comprar um computador montado, a gente tem que perceber que ele possui uma nomenclatura, tá? Então, por exemplo, o computador que eu adquiri, ele possui uma nomenclatura chamada ISIS. E basicamente essa nomenclatura vai estar atrelada ao processador e também à placa de vídeo que vai vir nessa tua configuração, tá? Então, se eu pesquisar por ISIS, a gente consegue ver que existe um com valor inferior e até com valores maiores, tá? Aqui de cara a gente consegue ver que esse valor acaba sendo mais acessível por conta do SSD, certo? Então aqui a gente tem um SSD normal de 488 GB e aqui a gente tem um M2. Mas não é só isso, tá? Basicamente também quando a gente pegar uma configuração com um valor mais acessível, também vai estar atrelada à placa-mãe. Então essa com o valor mais baratinho, a gente consegue ver que ela vai vir uma placa-mãe de entrada, tá? Que é uma A520M. E aí também não sou, conforme eu tinha falado para vocês, não sou nenhum especialista, eventualmente alguém pode falar, mas esse processador vai gargalar com a placa de vídeo, alguma coisa do tipo. Então por conta disso que vocês têm que ficar ligado, tá? Porque pode ser que um dia você vai lá no site da Pichau, acha uma configuração boa, e aí na hora que você retorna, você vê ela com o preço mais acessível. Mas quando você vai verificar, às vezes mudou a placa-mãe, que era uma que você não queria, pode ter mudado também essa questão do SSD e até das memórias RAMs, tá? Então, é um ponto a se atrelar. Então, aqui vocês conseguem ver, a gente vem com essa A520M, nessa que vem com o valor um pouco superior, tá? A gente consegue ver que vem uma B550M, tá? Diretamente da Pichau. Então, esse é a primeira coisa que vocês têm que ter noção, tá? Então, quando vocês forem comprar um computador, sempre olhem as configurações. Outra coisa também que vocês têm que se atentar é com relação à rotatividade das placas de vídeos, tá? Por exemplo, nesse primeiro momento a gente consegue ver que está vindo uma placa de vídeo da Galaxy, tá? Mas o meu computador que eu comprei dessa mesma nomenclatura veio com uma placa de vídeo da Zotac. Então pode ser que eventualmente essa placa de vídeo acabe e eles façam a alteração. Então, por exemplo, vamos supor que você se planejou para comprar o computador na próxima semana. Então, às vezes vai ter uma 4060 que você não é tão fã, por exemplo, da Pallet, que acaba sendo uma placa de vídeo menor, que tem gente que às vezes pode falar, ele esquenta muito na placa de vídeo que eu quero. Então se atentem com relação a isso, tá? O preço na placa de vídeo, teoricamente não muda muito, tá? Então se a gente entrar nessa configuração que é mais barata, a gente consegue ver também que vai ser a mesma placa de vídeo, tá? Também da Galaxy, mas é uma coisa que vocês podem que ficar ligado, porque às vezes você vai ver numa semana, beleza, Galaxy eu quero. Aí na semana seguinte você compra o computador e você vai ver que vai vir outra placa de vídeo. Então é uma coisa para vocês se atentarem, tá? Outra coisa que é muito importante e eu acredito que falta um pouco de transparência na empresa nessa questão, tá? Quando a gente vai fazer a compra, a gente só vê o valor, né? Se o valor vai encaixar no nosso orçamento e depois a gente vai aqui adicionar o carrinho para a gente justamente finalizar a nossa compra. E aqui nesse campo onde nós inserimos o CEP da nossa residência, por exemplo, aqui a gente já vai ter também o tempo que vai levar para ser realizado a entrega, tá? Aqui a gente consegue ver que existem datas de 1 até 7 dias úteis, tá? Só que a gente tem que se atentar. Um dos problemas, e isso que eu falo que falta transparência no site da empresa, é com relação a esse prazo, tá, turma? Porque quando você compra um computador montado, você tem que ter ciência de uma coisa, tá? E isso não fica tão exposto dentro do site da Pichau, que é o prazo de montagem da máquina, tá? Então, a partir do momento que você fez a compra, pagou no Pix já começa a ser realizada a montagem de imediato.
Então, a Pichau ela pede de 1 a 3 dias úteis, tá? E lembrando, dias úteis a gente não contabiliza nem feriados, nem os finais de semana, tá? Então, se eventualmente você comprou a máquina na sexta-feira, aí você pagou no Pix, já aprovou o pagamento, aí na segunda que vai começar a contar o prazo. Então, aí vai um dia útil na segunda, 2 dias úteis na terça, na quarta, terceiro dia útil, beleza. Se tudo der certo com a tua configuração, beleza, encerrou o prazo de montagem. E aí a empresa vai ter mais um dia útil, tá, para emitir a nota fiscal e a empresa realizar a coleta para depois começar a correr esse prazo de envio, tá? Então é uma coisa que pode ser chato, tá? E aqui por que eu digo que falta um pouco de transparência? Porque, inclusive, se a gente entrar no Reclame Aqui da Pichau, tá? A gente vê diversas reclamações. Eu acabei que eu comprei o computador na emoção, né? Quando a gente fica ansioso, a gente compra na emoção, depois que a gente vai agir na razão. Eu, se eventualmente tivesse entrado aqui no Reclame Aqui da Pichau, eu confesso que eu ficaria um pouco assustado, tá? Porque a gente consegue ver diversas reclamações, tá? E normalmente eles têm um pós-venda que eu acho que não é tão bacana. Então, se eventualmente você vem aqui, você faz tua reclamação, a gente consegue ver que, tipo assim, vão existir reclamações aqui de mais de 15 dias que não tiveram resposta. Normalmente eles só vão responder depois que já deu tudo certo. Então, muitas dessas reclamações vão estar atreladas também a esse prazo de montagem, tá? Porque eventualmente a pessoa compra, por exemplo, para presentear alguém, e aí fica com isso na cabeça, de 1 a 7 dias, 7 dias úteis, mas a galera não coloca esse prazo de montagem, tá? Então, às vezes você fez aquela programação para chegar nesse prazo e eventualmente pode acabar não chegando, tá? E outra coisa com relação ao pós-venda. Igual eu falei para vocês, eu sou leigo nesse quesito, tá, turma? Então, eu comprei esse computador com placa de vídeo, minha configuração anterior era um Ryzen 5600G, era um processador que tinha placa de vídeo integrada, e eu utilizava uma entrada diretamente no HDMI da placa-mãe, né? E outra, meu segundo monitor eu utilizava no VGA. E aí, quando chegou minha máquina nova, eu tentei, liguei uma tela, funcionou tranquilamente, porque na placa de vídeo vem uma entrada HDMI, que eu tinha o cabo. E aí, o meu segundo monitor, por ignorância minha, eu estava tentando ligar na placa-mãe. E aí foi algo que até eu mandei no saque da Pichau para expliquei, pô, tô tentando colocar o meu segundo monitor na VGA, não tá dando imagem. E aí, querendo ou não, né, quando se trata é, de pós-venda, de um suporte técnico, a primeira coisa que eles deveriam ter me respondido era com relação a essas entradas, né, onde é que eu estava fazendo o encaixe e tudo mais. E aí eles simplesmente me mandaram um e-mail, né, pedindo para que eu cumprisse alguns requisitos para eles continuarem meu atendimento, que seria de mandar 2 fotos da parte traseira do gabinete, 3 fotos da interna, uma foto do cabo de 24 pinos, uma foto do cabo de alimentação 4x4. Que sinceramente aqui, turma, para quem é leigo, isso daqui é praticamente impossível, tá? A gente ia penar, eu pelo menos ia penar muito para conseguir enviar todas essas fotos. Mas pesquisando um pouquinho, e se você também não sabe, tá? Se você é leigo como eu, você não pode, né? Depois que você coloca uma placa de vídeo, utilizar as entradas da placa-mãe. E aí, atualmente, tá, as placas de vídeo, ela vem com uma entrada HDMI e as demais são DisplayPort. Então, para solucionar meu problema, eu só tive que adquirir um cabo DisplayPort. Aí eu coloquei na placa de vídeo, coloquei no meu segundo monitor e aí deu tudo certo, tá? Mas eu acho que no mais é isso, viu, turma? O computador chegou tudo certo, dentro do prazo estipulado, tá? Dos 3 dias de montagem, mais um dia para coleta. Então, até o presente momento tá tudo certo com o computador, não tenho do que reclamar, tá? Se você está pensando em adquirir, vale a pena, tá? Se cabe dentro do teu orçamento, se é algo que você está disposto a comprar, principalmente se você acaba sendo uma pessoa leiga, tá? Igual a gente que às vezes não entende muito de computador, acaba que quebra muito galho. E com os valores em termo de Brasil, ainda mais com esse boom que teve do dólar, eu acho que pode ser uma saída ali. Principalmente, tá, se você vai fazer o pagamento no Pix. Porque acaba que no Pix a gente tem um desconto bem atrativo, tá?
Mas do mais é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou também qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário que eu posso ir auxiliando vocês, tá? Mas é isso. Obrigadão pela presença de vocês e até mais.